Oi, gente. Boa tarde a todos. O pessoal tá entrando agora, né? A gente vai dar aí um tempinho. Entrei uns segundinhos, minutinho antes para fazer esse acolhimento aí com vocês. Aproveita aí para clicar no aviãozinho e compartilhar, enviar para um amigo, seus amigos aí que estão também em home office, tem interesse sobre o tema, então compartilha, manda aí, ainda dá tempo, a gente daqui a pouquinho vai começar, né? Só mais alguns segundinhos. Já estou aqui a postos, só aguardando. Creio que será bem proveitoso esse nosso momento, essa nossa quase uma hora aí de bate-papo, de trocas, né? Um assunto tão atual, tão da nossa vivência nesse contexto em que estamos inseridos. Mais uma live do IEL, né? Temas bacanas que tem nos proporcionado nesse momento de quarentena ou de trabalho em casa, para a gente se qualificar, ficar por dentro, né? E das novidades do mercado. Não parar essa nossa qualificação que é tão importante, esse desenvolvimento de competências, né? Tenho acompanhado aí alguns temas, lives muito bacanas que já aconteceram e que estão por acontecer. Muito bacana mesmo. Bom, e como já são 4 horas, eu vou aqui iniciando, né? Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Ainda dá tempo de compartilhar, compartilha aí, envia para o amigo, para a gente ter aí muitas pessoas participando e tendo essa informação. De todo modo também, essa live vai ficar disponível depois no IGTV do IEL, né? E você pode compartilhar. Mas nada como participar assim ao vivo, né? Interagindo, já tendo a informação em primeira mão, fresquinha, e interagindo também, porque eu quero que vocês participem, interajam, para ser um momento bem rico aqui pra gente. Pessoal, queria já começar me apresentando, para quem não me conhece. Meu nome é Raquel Nogueira, eu sou psicóloga, clínica e organizacional. Mas deixa eu só checar uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode só me dar um sinalzinho aí, se tá ok, o som tá chegando bem até vocês, a imagem tá ok? Alguém pode me dar um ok? Por gentileza? Certo, tranquilo. Então vamos lá, qualquer coisa vocês me avisem aí, eu vou tentando ficar aqui de olho, né, nos comentários. É uma das habilidades que a gente aprende a desenvolver nessa era tecnológica, das lives, né? A nossa atenção difusa, ficar atenta aos comentários, ficar atenta ao conteúdo, e enfim, mas vamos lá. Então, voltando aqui à minha apresentação, eu sou psicóloga clínica e organizacional. Então trabalho com psicoterapia, né, treinamentos, palestras, consultorias em empresas, oficinas, reorientação de carreira, orientação vocacional e por aí vai. E me sinto muito honrada de estar aqui nessa tarde, a convite do IEL, na pessoa da Mariana Fortaleza, minha amiga, parceira de trabalho, né, de profissão. E é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema, né? Ao final eu também vou estar compartilhando aí alguns contatos, o meu Insta profissional para vocês, quem quiser seguir, tá? Eu sempre estou postando algumas coisas lá. Mas vamos ao que nos interessa, né, gente? Vou aqui, já tinha passado a agenda na divulgação do IEL, mas eu vou aqui recapitular sobre o que a gente vai estar falando nessa tarde, tá? O nosso tema, deixa eu tentar fixar aqui, eu vou tentar, tá bom? Vamos ver se eu consigo. Só um minutinho, vamos ver, era para ter feito isso, né? Mas, gente, é assim mesmo, ao vivo é dessa forma. Home office na prática e seus desafios. Vamos ver aqui se eu consigo fixar, né?
É um desafio a gente conseguir, vamos ver. Eu acho que eu não vou conseguir. Não estou conseguindo, mas enfim, vai avisando aí pro pessoal. O nosso tema hoje é home office na prática e seus desafios, tá? E o que é que a gente vai estar falando, pessoal? A gente vai estar falando aqui sobre o que é home office. Parece uma coisa meio óbvia, mas muita gente, né, apenas tem reproduzido esse termo ou tem até estado em home office por conta desse período, né, trabalhando nessa modalidade, mas não entende muito o que é. Então a gente vai dar uma passadinha rapidinho para contextualizar, tá certo? A gente vai estar falando sobre esse contexto que a gente está vivendo, um pouco sobre a nossa cultura e o home office. A gente vai estar falando sobre os desafios, né, dessa modalidade, algumas dicas, algumas sugestões de como a gente pode fazer para se adaptar melhor a essa modalidade de trabalho. A gente vai estar falando também sobre home office, uma tendência no nosso mercado de trabalho. Tá? Então, são por esses pontos que a gente vai percorrer um pouquinho nessa tarde. Alguns eu vou passar um pouco mais rápido, porque o meu objetivo é a gente focar em questões mais práticas, que são os desafios e as dicas. Vocês concordam? Pode ser assim, que eu acho que é o que mais vai interessar a todo mundo, né? Afinal de contas, é o que a gente está vivendo, tá? Eu vou tentar ficar atenta aqui aos comentários, alguma pergunta, vocês podem interagir durante toda a live. Se eu deixar passar alguma coisa ao final, assim, pertinho de concluir, eu vou dar um tempinho para as perguntas e você pode retomar, tá bom? Não é por maldade, é tentando administrar tudo aqui, tá certo, gente? Então vamos lá, pessoal. Home office, né? Cadê o pessoal aí que tá de home office? Dá um sinalzinho aí. E aí, gente, deixa eu começar aqui falando para vocês. Home office, se a gente for traduzir na prática, né, assim, ao pé da letra, na verdade, quer dizer escritório em casa. Home, de lá, de casa, e office, de escritório. Um termo estrangeiro, né? A gente adora esses termos, principalmente no meio corporativo, no mundo organizacional. Mas já vamos começando daí. É melhor a gente entender, não traduzir ao pé da letra, mas entender o contexto geral do que é isso, né? Home office nada mais é do que as suas atividades executadas, o seu trabalho realizado fora desse ambiente da empresa, tá? Então você exerceu o teu cargo, as suas atividades fora desse espaço da empresa. E aí pode ser na sua casa, que é o mais comum e está sendo a nossa realidade hoje, mas pode ser também de olho no trabalho e outro na live. É isso aí. O horário, né, gente? Mas é bastante... como é que eu posso dizer? Vai ser bastante interessante para as pessoas que estão de home office, né? Então, acho que dá para aceitar, mesmo você estando trabalhando e dando uma olhadinha aqui na live. A Bruna falando aí, né? Então, gente... Você pode exercer essa atividade na sua casa, que é o mais comum, como eu estava falando, a nossa realidade hoje. Mas esse trabalho, ele também pode ser executado em trânsito. Tem gente que trabalha, está em viagem e trabalhando, e respondendo, e analisando dados, né? Pode ser numa cafeteria, pode ser num espaço de um hotel, numa sala de espera, pode ser num coworking, né? Outro termo estrangeiro a gente adora, né? Que são escritórios compartilhados, tá? Então, já trazendo aí esse esclarecimento, não necessariamente vai ser um trabalho realizado na sua casa. Pode ser também nesses outros espaços. E Raquel, o home office, ele surgiu com a pandemia, surgiu com essa história de quarentena? Na verdade, não. Né? Home office já é uma prática mais antiga, tudo bem que ficou mais evidente, a gente ouviu mais falar e a gente está vivendo muito mais isso na quarentena, durante essa pandemia, porém o home office é uma prática já mais antiga, né? Muitas empresas já aqui no Brasil, né, fora, né, do nosso país já tem esse tipo de prática, e no nosso país também, muitas empresas já tinham essa prática, às vezes de forma integral, às vezes de forma parcial, né, ou deixando o colaborador optar se faz em casa, se usa o ambiente da empresa, né?
E se a gente for um pouquinho mais atrás na história, né, lá na Idade Média, já havia esse costume das pessoas realizarem as suas atividades de trabalho no mesmo espaço onde residiam. Então era muito comum. Na casa tinha um espaço que era a oficina, que era o ateliê. Mas aí veio a Revolução Industrial, aqui só um pouquinho de história para a gente entender. Veio a Revolução Industrial e essas pessoas migraram desse ambiente do lar, onde trabalhavam também, para dentro das grandes fábricas, das grandes indústrias, né? E aí veio toda aquela questão do trabalho em série, blá blá blá, que vocês já conhecem. Mas a história é muito dinâmica, né, gente? E tudo acontece dependendo das demandas, do contexto, da necessidade do momento. E aí veio a era da informação, da tecnologia. E isso foi possibilitando, né, esse trabalho um pouco mais distante do local da empresa. Né? Muitas empresas, muitas organizações foram analisando e vendo os benefícios que teriam. De repente, esse colaborador se tornar mais produtivo por estar num ambiente mais aconchegante, mais próximo de sua família, né? Sem estar com a sua cabeça permeada de preocupações porque deixou a família em casa, um lugar distante. Então, de repente, isso poderia aumentar a sua produtividade. A empresa também poderia ser beneficiada porque teria menos investimentos, né? Menos gastos com algumas coisas. O tempo de deslocamento desse colaborador, porque dependendo de onde ficavam os grandes centros, as grandes empresas, distante, né, desse local onde residiam as pessoas, então isso já era um ganho. Se a gente pensar, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né, e segundo as pesquisas aqui no nosso país, é onde consiste o maior número de pessoas trabalhando nesse regime, né, de home office. Então, se a gente pensar em São Paulo, gente, uma cidade enorme, tudo muito distante, né, aquela dificuldade com o trânsito, compensa demais esse tipo de coisa, se pode fazer, né? Porque juntou a tudo isso que eu venho falando, essas questões também de mobilidade urbana, as dificuldades que se tem. Então, as empresas foram vendo alguns benefícios, né? Em fazer, em adquirir, né? Em aplicar esse tipo de modalidade de trabalho. E aí, isso foi acontecendo, né? A gente tem desfrutado desses resultados da era tecnológica, da informação até hoje. E aí, gente, o que acontece? Então, houve essa migração e hoje, né, com a pandemia, com a questão da quarentena, tem se falado muito nessa questão de home office e foi uma saída que as empresas encontraram para manterem os seus colaboradores em atividade, né, para manterem as suas atividades, para se manterem em funcionamento, tá? Mas assim, não é uma modalidade que se aplica a todo segmento e nem todas as pessoas têm perfil para isso. A gente vê que mesmo durante a quarentena, né, com a questão do isolamento social, a pandemia, muitas empresas, muitos setores continuaram funcionando, né, e as pessoas tendo que ir em loco mesmo realizar as suas atividades, devido a uma questão do próprio segmento, que exigia, demandava isso. Algumas empresas, pode ser até o caso de vocês, foi mais fácil aplicar esse tipo de trabalho ao administrativo, ao financeiro, né, de repente a área de vendas, mas o setor operacional, algum outro setor da produção teve que continuar lá, produzindo, né, tomando todos os cuidados, mas teve que continuar. Então, assim, apesar de abranger muitos segmentos, nem todo segmento se adequa a essa prática. E nem todas as pessoas têm perfil, né? Mas nesse momento de pandemia a gente não teve muita escolha. Como eu falei, foi a saída que as empresas encontraram e meio que a gente entrou nessa, né? Muitas empresas não estavam nem preparadas para isso e foi aquela coisa, vamos ver, tem que fazer e vamos lá. Então foi meio que uma coisa nova para todo mundo, né? Para aquelas empresas que já não tinham essa prática. E aí o que fazer então, Raquel? Porque você disse que nem todo mundo tem perfil. Bom, gente, para você que está aqui nos assistindo e que já vinha trabalhando nesse regime, né, ou que não teve maiores dificuldades para se adaptar quando isso lhe foi imposto, bacana, o que a gente vai estar falando daqui em diante vai te ajudar, vai apenas reforçar, né,
te dá ainda mais ferramentas para você continuar aí lidando muito bem com esse método de trabalho. E para você que acha que não tem perfil, está encontrando dificuldades para se adaptar a essa modalidade, o que a gente vai estar conversando daqui para frente vai super te ajudar nessa adaptação, né? E você sofrer menos com tudo isso ser mais light, mais proveitoso para você, ok? Gente, até aqui tudo bem? Eu falo um pouquinho rápido, qualquer coisa eu desacelero, também estou um pouquinho preocupada com o tempo, porque Manu disse aí, né, que na verdade o nosso tempo é 1 hora, né, de live, aqui permitida pelo Instagram, e a gente tem que deixar um espaço também para vocês falarem, mas vamos lá, vamos aqui prosseguindo. E aí, pessoal, vale a pena, antes da gente entrar para outros pontos, antes da gente entrar para os desafios, falar sobre esse contexto que a gente está vivendo. Não tem como não falar, né, não tem como não falar. Até porque uma coisa é o home office acontecendo num contexto onde as coisas estavam normais e o home office acontecendo agora. E, na verdade, muito do que está acontecendo dessa prática é justamente por conta dessa demanda, né? Então, pessoal, tudo isso que está acontecendo é muito novo pra gente. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com tudo isso, né? Não só nós, mas as autoridades, os cientistas, os estudiosos de tudo isso, tentando entender tudo que está acontecendo, encontrar uma solução, encontrar uma causa, né? Então a gente meio que foi pego de surpresa com toda essa situação. Ela por si só é um fator muito ansiogênico para todos nós. Em que sentido? É algo que desperta na gente muitas emoções negativas, né? Ansiedade, insegurança, medos, incertezas, dúvidas. É uma situação que envolve questões políticas, sociais, econômicas, né? Não tem para onde correr. E é algo que veio e mexeu com toda a nossa estrutura, com a nossa rotina, com os nossos costumes, com a nossa cultura. Se não vejamos, né? Falando aqui já um pouco da nossa cultura brasileira, nós somos um povo conhecido pela nossa receptividade calorosa, pela nossa alegria, pela nossa celebração em tudo, né? Tudo é motivo para a gente celebrar. E se a gente não tem uma data, uma coisa para comemorar, a gente inventa, a gente arruma um jeito de comemorar, de festejar, de celebrar, ou não é, né? A gente é muito de estar indo visitar o outro, dessa coisa de estar perto, de estar próximo, como se não bastasse pra gente falar perto, olhando no olho, a gente ainda cutuca o outro, né? Tem gente que não gosta, odeia isso. Mas assim, é de tanta proximidade que a gente tem, esse costume da gente falar perto, da gente olhar no olho, do contato, essa necessidade de contato que a gente tem. Então a gente é muito conhecido por essa questão. Por exemplo, eu e a minha família, todo domingo, a gente se reúne para almoçar na casa das tias. Junta todo mundo, junta os primos, junta os tios, junta até os cachorros, né? Os cachorros que moram em canto diferente e junta também. Pra gente estar ali, todo domingo a gente tem essa cultura, esse costume, e assim tantas outras famílias também. A gente gosta de marcar aquele racha, né? Principalmente os homens que gostam daquele futebol. Então, um happy hour no final do expediente, ou grupos de igreja que a gente participe, enfim. E aí, de repente, essa situação veio logo o quê? Isolamento social. Gente, isso foi uma rasteira, né? Foi mesmo que tirar o nosso chão. Então já começou daí, uma situação muito complicada. Quem não sentiu os impactos? Outra coisa que é muito da nossa cultura, apesar da gente hoje já utilizar muito, né, os aplicativos para pedir comida, né, a gente utilizar site para comprar, as redes sociais para vender, negociar alguma coisa, mas a gente, é muito da nossa cultura essa coisa de pegar, de apalpar, de ver. Então a gente é muito de ir até o local para comprar, né, para ver o produto. Eu tiro aqui por casa, uma das coisas que a minha mãe teve muita dificuldade, né, e minhas tias, de se acostumar com essa questão da quarentena, foi o fato de não poder ir à feira, de não poder ir até o mercadinho para poder escolher a fruta, escolher a verdura, né, porque para elas tem que ver a verdura melhor. Então minha mãe ficava louca com a questão de um mamão que vinha muito maduro, alguma coisa do tipo, porque a gente tem essa necessidade de estar lá, de pegar. Então outra coisa, a gente não pôde ir às compras, né? Tem que ficar em casa. Eu tô trazendo só alguns exemplos do que mudou na nossa rotina, do que impactou. E aí, a outra questão que mudou, que não fugiu a isso, foi justamente, pessoal, o nosso modelo de trabalho.
E justamente a opção que a gente teve foi o home office, não é isso? Foi o que nos restou fazer. Então, mudou totalmente essa nossa estrutura e junto com isso, junto com o home office, vieram os desafios, que é o que a gente vai ver agora. Dessa parte aqui dos desafios, eu queria que vocês ficassem muito à vontade de compartilhar alguns dos desafios que vocês estão tendo. Eu montei aqui uma lista, eu vou tentar lembrar de tudo, mas de repente se eu esquecer algum e for um desafio que você está enfrentando ou que a maioria das pessoas estão, compartilha aí, comenta com a gente pra gente discutir. Mas eu creio que muitos do que eu vou falar aqui vocês vão se identificar, né? Então vamos lá para os desafios. O que a gente tem enfrentado como desafio para essa prática, pessoal? Começa já, por isso que eu falei, dei uma paradinha aqui, abri um parênteses para falar desse contexto que a gente está vivendo, porque o desafio já começa daí. Você se manter produtivo, se manter produzindo em casa, concentrado, dando o seu melhor, tendo que fazer as suas entregas, mas com tudo isso acontecendo ao teu redor, com toda essa nuvem de preocupação, esses sentimentos, às vezes de insegurança, né, de não saber se você está seguro na empresa que você está, preocupado com a economia, né, porque a gente vê as notícias, a gente vê todas as coisas acontecendo, o medo de se contaminar, a ansiedade, a insegurança, às vezes a preocupação com um familiar, uma pessoa próxima que foi contaminado, que está internado e você está aguardando notícias, às vezes vivendo ali o luto, né, a perda de alguém querido, alguém próximo, um familiar. Então todas essas situações que a gente tem que lidar, essas emoções que permeiam a nossa cabeça e a gente tem que se manter ali produtivo, fazendo as nossas entregas. Então o desafio já começa daí, né? E aí depois vem as distrações, gente. É muito mais fácil a gente estar se distraindo, né? Nesse ambiente de casa onde a gente está trabalhando, porque algumas famílias são menores, outras maiores, e aí tem criança pequena, né? E um fala, e outro grita, e outro chama. Aí tem o vizinho que não tem muito bom senso e põe um som alto, e você tem que se concentrar, e dependendo da atividade que você realiza, né? Sei lá, sua área financeira, dados para você lidar, tantas coisas, é uma complicação e tanto. Então é muito mais fácil a gente se distrair nesse ambiente, né? Depois vem a questão da falta de estrutura, de espaço mesmo. Aqui nós não temos a cultura, pelo menos a grande maioria das pessoas, não sei se vocês concordam, né? Pelo menos na minha casa não tinha muito, eu tive que adaptar. As nossas casas, elas não são montadas com essa estrutura, assim, de biblioteca, de escritório. Me corrija se eu estiver enganada, se a de vocês tem, mas pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, e na minha, por exemplo, né, não tinha essa questão de escritório já montado, preparado, biblioteca. Então é um desafio também que a gente encontra, essa falta de estrutura, de espaço apropriado nas nossas casas. Uma outra coisa também, gente, são as questões ergonômicas, né? A gente não tem aquela cadeirinha do nosso escritório lá da empresa, mais confortável, giratória. Às vezes a gente tem que utilizar uma cadeira de um assento mais não tão confortável e que começa a dar dor na coluna, né? E que começa a dar dor no pescoço, porque a mesa está muito baixa, não tem o apoio do computador. Então, todas essas situações. Se bem, pessoal, que tem algumas empresas, esses dias eu vi no LinkedIn algumas pessoas, né, postando e parabenizando as empresas das quais fazem parte, sobre esse apoio, né, que tem dado. Ó, a Bruna tá dizendo aqui, eu não tenho escritório em casa, assim como você, Bruno, acho que é a maioria, viu? Já fiz um tour pela casa, a gente vai falar sobre isso. Eu também no início experimentei vários compartimentos aqui de casa, para testar qual era o melhor. Então, gente, voltando aqui, né, eu tava falando sobre essa questão que eu estava vendo no LinkedIn, algumas pessoas parabenizando as suas empresas, né, por esse suporte, porque a empresa enviou uma cadeira, né, mais confortável, enviou um equipamento, um computador, muito bacana, parabéns para essas empresas, né, eu acho que é louvável essa atitude para dar esse suporte ao colaborador, muito bacana. Mas assim, tem essa dificuldade também, né, dessas questões ergonômicas, às vezes uma falta de suporte por parte da empresa. Creio eu que a maioria das empresas estão dando esse suporte, mesmo que remoto, né, até porque é do interesse das empresas,
Mas, assim, pode acontecer essa falta de suporte ou uma demora maior nesse atendimento quando você precisa. A internet, né, dependendo aí do teu plano, do teu pacote, a internet pode bugar, pode dar trabalho, e a gente necessita muito da internet nesse período para trabalhar. Às vezes também, um outro desafio é porque talvez você não tenha tanto manejo, contabilidade com questões tecnológicas. Isso pode acontecer. Lá na empresa você tinha uma equipe de TI que te dava apoio, que te suportava. E aí em casa você meio que tem que se virar nos 30, mesmo com esse apoio da empresa, né? Mas às vezes tem que instalar um programa, mexer em alguma coisa que você não conhece, enfim. Né? Um outro desafio, você estabelecer os limites. Esse, gente, eu tenho ouvido demais, que é uma dificuldade. Estabelecer os limites da tua carga horária, do teu horário de trabalho, dos teus horários de descanso, né? Os teus intervalos. Então tem sido uma dificuldade muito grande. Uma outra coisa também, a questão de você estar longe dos teus companheiros de trabalho, você estar muito só naquele ambiente. Quando a gente está na empresa, a gente rapidinho vai lá no setor, pede ajuda, né? Fala aqui com um colega, troca aquela ideia, a própria vivência, o contato. Então, isso também faz falta. E, gente, não só nós, né? Mas as empresas também estão enfrentando alguns desafios. Dentre eles, essa questão do investimento, né, que tem que fazer, às vezes, um investimento maior, com alguns equipamentos, com alguma estrutura, para ajudar esse colaborador no exercício das suas atividades. Também tem a questão do desafio que é gerenciar, liderar essas pessoas à distância, né, cobrar os resultados, orientar. Então, é um desafio para os líderes, né? E também o cuidado redobrado com as informações da empresa. Então, são desafios que a própria empresa também tem enfrentado, tá? Gente, esses foram os desafios que eu consegui listar, mas deve ter muito mais. Não sei se eu não contemplei aqui algum e que vocês queiram aí compartilhar, queiram comentar. Vocês se identificam com esses desafios? Têm passado por algum deles? Pelo menos um? Como que tem sido para vocês? Falem aí. Alguém que gostaria de se manifestar? Não? Todo mundo tá de boa? Ou então se identificou com os desafios, né? Então vamos lá, gente. E diante desses desafios, o que a gente pode fazer, né? Essa é a situação, essa é a realidade. E aí eu separei aqui algumas dicas, né, pra gente tá falando. Eu vou só pegar aqui a minha cola, caso eu esqueça de alguma, porque eu acho que essas dicas são bem importantes. E aí eu queria compartilhar com vocês e não esquecer de nenhuma delas, tá? A Bruna disse que passa demais, né, por esses desafios. Trocou até o provedor de internet. Aqui também eu tive muita dificuldade com isso, com a minha internet. Me identifico com todos. É isso aí, Bruna. Eu também meio que cada um, assim, tem sido um pouquinho da minha realidade. Gente, então vamos lá para as dicas, né? O que a gente pode fazer, né? Deixa eu só ver aqui, tem algumas pessoas pedindo para participar. Participar ao vivo. Tá aguardando, não sei. Vamos lá, quem quer participar. Oi, Bruna? Ok. Algumas pessoas pediram participar ao vivo, tentei colocar aqui, mas acho que não deu certo. Mas vamos lá então, gente. Vamos seguir aqui para as nossas dicas, tá? Diante desses desafios, o que a gente pode estar fazendo, né? Primeira coisa, gente, é a gente aceitar que é a situação que a gente está vivendo, é um momento, é uma fase, não tem muito para onde correr, né? É tentar lidar com isso da maneira melhor possível, né? Pronto, aqui, né, o Delano está pedindo para dar algumas dicas sobre liderar a equipe à distância. Eu vou incluir aqui, Delano, já vou começar respondendo para não esquecer, depois eu entro nas minhas dicas, né? Mas, assim, é um desafio para os líderes, essa questão de liderar à distância.
mas eu acho que é você tentar manter, assim como era na empresa, né? Depende da sua forma de liderar, mas eu acho que acompanhar esse colaborador de perto, né, dar feedbacks, dar o suporte necessário, tentar desenvolver as competências, se mostrar ali disponível para ajudar, é uma prática que já deve acontecer, né, no dia a dia normal dentro das empresas. E aí tentar manter essa prática mesmo que à distância, vai ser um pouco mais desafiador, né? Porque às vezes você quer resolver ali um problema na empresa ou implantar alguma estratégia, trazer uma ideia, você reúne todo mundo ali rapidinho do setor e fala, né? E cada um manifesta a sua ideia. E agora não. Às vezes esse acompanhamento tem que ser um pouco individual, cada um vai ter uma dificuldade. Então eu acho que dá tanto para você ainda continuar fazendo essas reuniões, né, mais periódicas para tratar de assuntos mais gerais e que diz respeito a toda a equipe, ao setor, às metas, aos resultados, com toda a equipe, né, ali numa reunião, num desses aplicativos, no Zoom ou Meeting ou tantos outros que a gente tem usado, nessas reuniões, né, tentar trazer não só a questão das cobranças do trabalho, mas às vezes um texto para ler, pedir alguém que se manifeste ali, compartilhe um pouco das estratégias que tem usado para lidar com esse momento, né? Alguma conquista, alguma coisa que tenha acontecido e vocês celebrarem mesmo ali à distância, né? Trazer um trecho de um filme, algo para vocês discutirem, abrir esse espaço também. E também fazer esses acompanhamentos mais individuais, né, para checar como que tá, porque às vezes nessa reunião mais geral, o colaborador ele não quer tanto se expor, às vezes tem um gap ali que ele precisa da tua ajuda para ser trabalhado, e você tentar fazer esse acompanhamento meio que periódico, aí você estabelece, né, vai depender muito dessa dinâmica do teu setor, da tua equipe, né, desse entrosamento que você tem com eles, né, mas tentar se fazer presente, se fazer próximo, né? E ajudar dessa forma. Então, eu acho que pode ser por aí, né? Não ligar só quando tem que cobrar ou pedir o resultado do mês, mas fazer esse acompanhamento, continuar tentando desenvolver e se fazer presente enquanto líder. Certo, Delano? Não sei se respondi, qualquer coisa a gente vai complementando aí. E aí, gente, então voltando aqui para as dicas, eu abri um parênteses para dar essa dica, foi muito bacana a pergunta do Delano, eu acho que é uma dificuldade que muitos líderes têm sentido, né? Gente, então, mais dicas gerais, é importante você montar o seu cantinho de trabalho, certo? E esse cantinho pode ser que você já tenha um compartimento ali que você pode adaptar, na sua casa já tenha o seu escritório, sua biblioteca, que não é muito comum, como a gente já viu, mas você pode adaptar ali um compartimento. Isso vai ser interessante para que você consiga evitar as distrações, né? Para que você consiga ser mais produtivo, para que você consiga ter ali o teu material de trabalho naquele lugar, para evitar já o estresse no outro dia. A Bruna falou que já fez um tour pela casa, percorrendo, né, aí para ver. Isso é interessante nesse início para a gente ver qual é o melhor lugar para a gente ficar, né? A acústica é melhor, tem menos barulho, a gente consegue se concentrar, as questões ergonômicas, né, ajudam mais. Mas assim, depois disso, depois que você define, fica lá no teu cantinho, porque se você fica migrando, por Nara Delano, se você fica migrando de um lugar para o outro, né? Cada dia você trabalha num compartimento da casa, você vai deixando seu material espalhado. No outro dia que você começa o expediente, você já começa com aquele estresse, porque o laptop está lá na cozinha, né? O arquivo que você precisa lá no quarto e você não sabe por onde começar, já juntando teu material para começar a trabalhar. Então é importante você ter esse teu cantinho, né? E esse cantinho pode ser também um local que você faça adapte dentro de um compartimento, pode ser o seu quarto, por exemplo. Muita gente tem trabalhado no próprio quarto. Mas aí vai uma dica muito importante. Se esse for o seu caso, é interessante que você mesmo lá dentro do quarto separe um cantinho. Pode ser aquela mesinha, aquela escrivaninha mais afastada, para que o teu material fique organizado ali, para que lá seja o teu QG. Por quê, gente? O que tem acontecido? Eu tenho ouvido, inclusive de pacientes meus, uma dificuldade, acabam fazendo um pareamento. Eu vou explicar o que é isso, uma associação. Por exemplo, o quarto, vamos supor que é o ambiente que você escolhe para trabalhar. O quarto geralmente é visto e é entendido por nós como aquele local de descanso, onde a gente chega no final do dia, se deita na nossa cama, toma aquele banho, relaxa, né? Vai descansar, vai dormir, sei lá. E quando a gente vai trabalhar no quarto e a gente deixa tudo espalhado, né? Papel em cima da cama, notebook e tal. O que acontece?
no final do dia, aquele ambiente que a gente via quando a gente olha para nossa cama, que a gente entendia como local de descanso, da gente relaxar, da gente repousar, né, no final da nossa jornada de trabalho, a gente não vai ver isso. Quando a gente olha para aquele monte de papel espalhado, computador, a gente vai continuar ligado no 320, né? A gente vai ter aquele sentimento de que a gente continua trabalhando e aquele local que era visto como local de descanso passa a ser visto como esse local de tensão, de atividade. Isso pode acontecer de fato, né? São relatos que eu tenho ouvido. Então, mesmo que seja lá no teu quarto, separa esse cantinho, separa a tua escrivaninha para isso, né? Gente, cuidado também com o material deixado exposto, né? Material da empresa. Ainda que em casa, é responsabilidade sua, mais ainda, esse material, né? Então, não deixar informações que são sigilosas, importantes da empresa, ali expostas, né, no computador, ou arquivos espalhados, sei lá, você tem criança pequena, a criança pode pegar, ou muita gente dentro de casa, isso pode se perder, enfim. Peça ajuda, né, orientações, o suporte da empresa. É melhor do que você não tá sabendo, não tá entendendo, ir lá e deletar um arquivo importante, mexer numa planilha que não era para você mexer. Então, se não tá sabendo, não tá entendendo, dá uma ligadinha lá pro setor, pede ajuda ao seu gestor, ao seu líder, ou à pessoa da TI, enfim, eu acho que com certeza eles vão te ajudar, né? Prepare-se para o seu dia de trabalho, é muito importante, gente. Tem gente que acorda e aí pega o computador para cá, ainda de pijama, roupa de dormir, começa a trabalhar. O teu cérebro ele não consegue entender que você está numa outra fase, que você está começando a trabalhar, né? Para ele você ainda está dormindo, então talvez aquele dia nem seja tão produtivo. Sem contar, pessoal, que assim, você não vai se produzir, né? Como você se produziria para ir para a empresa e tal. Você tá em casa, realmente você fica mais à vontade. Mas cuidado para não ficar tão à vontade assim, né? Só que a gente tem visto por aí, são uns vídeos rolando na internet de algumas coisas que têm acontecido, o pessoal que tem se descuidado aí com as vestimentas ou algumas outras coisas nas reuniões de trabalho via aplicativo. Então, cuidado com isso. Você pode ter uma reunião, às vezes você tem que estar mais apresentável para essa reunião com o cliente, com outros colaboradores da empresa, com o seu gestor, ou com os seus liderados, né? Às vezes essa reunião é de surpresa, então é interessante você criar esse clima, se preparar para o teu dia de trabalho, tá? Fique atento à sua carga horária. Gente, essa é uma dificuldade que as pessoas têm encontrado muito, né? De estabelecer esses limites. Então, é importante que você, sim, dê o seu melhor, trabalhe dentro da tua carga horária, mas entenda os teus limites, estabeleça os teus intervalos, porque é muito fácil da gente se perder nesse momento que a gente está trabalhando em casa, porque não tem o reloginho lá da empresa pra gente bater o ponto, não tem aquela sirene tocando e avisando, e às vezes a gente fica horas a fio trabalhando, né, fazendo as nossas atividades, não tira um horário pro almoço, traz a refeição pra frente do computador. Então assim, estabelece, tira o teu horário de almoço, os teus intervalos, de vez em quando dá uma levantada, dá uma alongada, né, isso também ajuda nessas questões ergonômicas, é muito importante, e até pra dar aquele start assim no teu cérebro, aquele momento de descanso e ele se ligar de novo, né? Então, é muito importante você estabelecer esses limites, tá? E uma outra coisa também, essa sobrecarga de trabalho, se você não tiver cuidado, ela pode trazer um esgotamento físico, emocional, burnout. Tem muita gente que acha que sobrecarga de trabalho é só quando você está na empresa morrendo de trabalhar. Não, se você não tiver cuidado, na quarentena, no home office, você pode também ter uma sobrecarga de trabalho. Isso traz ansiedade, estresse, esgotamento, tantas outras coisas aí que são prejudiciais. Estabeleça uma rotina, crie uma agenda, planeje-se, né? Isso é importante, até para que você não perca prazos, né, de entrega do seu trabalho, datas importantes, e você saiba o que você vai fazer no seu dia. Então, ele se torna mais produtivo, você estabeleça prioridades, para você não se ocupar de uma coisa que de repente não era tão importante naquele momento, e aí você se deu conta depois e tem que fazer a que é mais importante, e aí se sobrecarrega de muitas atividades, né? E, gente, aproveite para se qualificar.
esse período, né? Assim, eu sei que vocês estão trabalhando, mas como a gente não tem mais aquela coisa do deslocamento até a empresa, então tem sobrado algum tempinho, é importante você se qualificar, você se preparar. De repente você tem um gap que precisa ser trabalhado, né? Uma dificuldade com alguma coisa. Às vezes isso está na sua avaliação de desempenho por 3 anos, sei lá, dificuldade com Excel. E você ainda não trabalhou isso, então aproveita esse momento. Só o que estão disponibilizando são cursos gratuitos, né? Tutoriais, tantas coisas. O próprio IEL aqui tem disponibilizado temas muito bacanas, então aproveita para se qualificar. Isso não vai servir só para você nessa empresa que você tá, mas para a tua vida profissional como um todo. Então esse é um momento também da gente desenvolver novas habilidades, se qualificar, se preparar. Eu vou correr um pouquinho, né, que a gente tá aqui, o relógio não para. E a dica mais importante, gente, de todas essas que eu dei, essa eu aconselho até vocês anotarem, tá? Uma dica muito importante. Gente, eu sei que o trabalho é importante, ele nos dignifica, ele faz parte da nossa identidade, mas o trabalho não é tudo, né? A vida não se resume a trabalho. A gente precisa abrir, ampliar essa nossa visão e explorar outras áreas da nossa vida, né? Família, lazer, amigos, os cuidados conosco, né? Com a atividade física, enfim, tantas coisas. Fazer coisas que a gente gosta. Uma coisa que tem me preocupado, no início da quarentena, eu fiquei muito feliz em ouvir alguns depoimentos de pessoas que disseram que um dos benefícios, né, quando a gente começa a fazer aquela balança de que não é só caos, que tem coisas positivas também nessa quarentena, os aprendizados que a gente teve, as lições, muitas pessoas disseram que uma das coisas foi a oportunidade de poder estar mais próximo da família, de ter um diálogo com a esposa ou com o esposo, mais atenção aos filhos, que antes não tinham, estavam muito voltados para o trabalho. Fiquei muito feliz com isso, é muito bacana. Mas o tempo vai passando, a gente está em uns 3 meses, sei lá, de quarentena, eu perdi as contas. E a minha preocupação é que isso só mude de endereço, sabe? Essa questão, você às vezes está ali no teu ambiente de casa, perto da tua família, dos teus filhos, né? Dos teus parentes, dos teus amigos e ao mesmo tempo distante. Escravo, continua escravo do seu trabalho. Então, assim, das dicas que eu dei, eu acho que essa é a mais importante. Eu aconselho você a anotar. A vida não se resume ao trabalho, a vida é muito mais, né? Então, dedique-se ao seu trabalho, mas esteja atento a todas essas outras áreas, né? Que são muito válidas, tá? Pessoal, até aqui tudo bem? Deu para acompanhar? Deu para entender sobre essas dicas? Alguém tem alguma coisa a colocar, alguma dica aí também para dar, para acrescentar? Alguém? Ok. A Bruna colocou aqui, não tem estresse com o trânsito também, verdade. E aí, gente, a gente está caminhando aqui para o último tópico, né, dessa nossa live, que é sobre home office. É uma tendência no mercado de trabalho? A gente viu, né, que toda essa situação de pandemia mexeu muito com a nossa vida, com a nossa rotina, mudou muita coisa, né? E não é à toa que as pessoas têm falado, né, muitos profissionais, muitos pesquisadores e outras pessoas também, sobre um novo normal. A gente está aí nesse processo, algumas atividades voltando, né, o comércio, né, abrindo, algumas coisas já sendo permitidas, estamos aí nesse processo de retomada aos poucos, mas tem muita coisa ainda por acontecer. E as pessoas têm falado de um novo normal. A gente fala assim, quando tudo voltar ao normal, vou fazer isso e aquilo. Mas que normal é esse, né? A gente não sabe, são conjecturas, são expectativas, mas por tudo que tem acontecido, por todas essas mudanças, né, que a pandemia nos trouxe, algumas especulações elas estão em alta. E entre elas é essa questão do home office ser uma atividade que vai ter continuidade, né? E aí eu trouxe aqui algumas informações para vocês, vou só citar, não vou ler, para comprovar isso que eu estou dizendo. São pesquisas que foram feitas de abril
né, para cá. Uma delas foi, eu vi uma reportagem no G1 e foi a fala do coordenador do MBA de Marketing Digital da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas. E ele falou que estima-se aí um crescimento de 30%, né, desse regime de trabalho pós-pandemia. E na visão dele, já era uma tendência, por tudo isso que a gente falou, essa questão da era tecnológica que a gente está vivendo, muito em alta, né, as compras que a gente faz, os serviços que a gente usufrui por essas vias. Então ele já via como uma tendência e a pandemia só fez acelerar. Empresas como Google, Twitter, Facebook, né, são empresas que já anunciaram aí um prolongamento, né, um prorrogamento, esticou esse regime de trabalho pós-pandemia. Uma outra pesquisa que eu vi também foi uma feita pela Fundação Dom Cabral, junto com uma outra consultoria, que agora me perdoe, eu não recordo o nome, mas foi uma entrevista feita com 375 companhias, né, do nosso país, do Brasil, regiões diferentes. E mais de 70% delas esperam a continuação do trabalho remoto, do home office. E a expectativa, né, a ordem de expectativa de espera desse regime de trabalho é maior na área de serviços, depois vem a área das indústrias e depois a área do comércio. E também, gente, uma outra aqui foi no site da Infomoney que eu vi, que foi uma pesquisa feita com 122 empresas, né, de setores diversos na região de São Paulo e Rio de Janeiro. E um pouco mais de 40% delas, né, que não trabalhavam antes com essa modalidade, vão adotá-la de forma definitiva depois da pandemia. E 45% dessas empresas disseram que vão reduzir os seus serviços, o seu espaço físico, na verdade, e isso devido a dois fatores. O maior, né, o de maior proporção, foi o sucesso que tiveram com a implantação dessa modalidade de trabalho durante esse período, e o outro pelos impactos financeiros mesmo devidos à pandemia. Né? Então, isso nos mostra que é uma tendência, a gente não pode garantir. Como a gente falou, nem todo segmento se adequa, né? Nem todo mundo tem um perfil, mas é algo que é para a gente ficar de olho, ficar atento, se preparar, se qualificar, tentar se adaptar, inovar, se reinventar, porque é isso, gente, são mudanças que vêm acontecendo e a gente não tem como ficar parado no mesmo lugar. Né? Então, assim, era isso que eu queria aqui colocar para vocês. Tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, que vocês queiram retomar? Alguém gostaria de colocar? Estou à disposição, o espaço está aberto para que vocês possam falar nesse momento, né? Se manifestar aí. Eu acho que só eu falei demais. Alguém, gente? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Não? Então, eu já vou aqui fazendo nesse momento final. Eu queria agradecer ao IEL, né, pelo convite. A gente teve presencialmente, antes desse período de isolamento, de quarentena, a gente teve presencialmente no IEL, ministrando um treinamento que foi muito bacana, uma turma maravilhosa, sobre questão de habilidades sociais, né, de autoconhecimento, enfim, foi muito bacana. E mais uma vez estou aqui, agora à distância, fazendo essa live com vocês. Espero que tenha ajudado, né, as dicas, espero que tenha sido um tema interessante. Então, se você gostou, compartilha, manda para algum amigo que está em home office também, que está tendo essa dificuldade de adaptação, né? Então, muito obrigada a todos vocês. E antes da gente encerrar, eu queria deixar para vocês aqui uma poesia que eu gosto muito do Braulio Bessa, né, que é chamada Recomeço. Eu acho que é um pouco do momento que a gente está vivendo. Estamos aí nesse momento de retomada das atividades, né? A Bruna está colocando que ter cuidado com o home office para não se tornar um morar no escritório, verdade, né? Então, assim,
Vou ler aqui para vocês que eu acho que é esse momento, é a gente se preparar, a gente não sabe como é que vai ser esse novo normal que nos espera, né? Mas o importante é a gente estar pronto para as oportunidades, a gente encarar os desafios de braços abertos, com a cabeça aberta, né? Sair, pensar fora da caixa, abrir bem os nossos olhos e se preparar para esse momento, né? Esse momento de quarentena também é um momento da gente se preparar, da gente estar alerta, da gente se qualificar. E a gente não pode ficar parado vendo o tempo passar. E muitas das vezes é necessário a gente recomeçar. Muita coisa a gente vai ter que recomeçar na nossa vida, né? E por isso eu quero deixar essa poesia para vocês. Eu vou ler aqui, a gente tem um tempinho ainda, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Vou desviar um pouco a minha atenção só para eu poder ler a poesia. Diz assim, ó: quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acertar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora de recomeçar. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem. Reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor. Recomece, se esforce, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. É hora de recomeçar, né, gente? Então, vamos lá. Muito obrigada a todos vocês, né? Espero ter contribuído de coração. Se vocês quiserem me seguir, o meu Insta profissional é psicóloga Raquel Nogueira. Então, segue lá, né? Sempre estou postando algumas coisas da área clínica, da área organizacional. E qualquer coisa, qualquer dúvida também, manda uma mensagem lá pelo direct, estarei à disposição, tá? Então, a gente vai encerrando aqui, já estamos aí no nosso tempo. Muito obrigada a todos que participaram, e se você gostou, curte, compartilha, leva esse vídeo adiante aí para os amigos, para as pessoas que estão nesse período de home office, nesse período de quarentena. Muito obrigada, tá, gente?